A paz do Senhor Jesus, meu querido irmão, minha querida irmã, eu sou o Diácono Firmino e este é o canal Porta Estreita, um canal criado para levar ao conhecimento a palavra de Deus através da leitura da Bíblia Sagrada. Querido irmão, irmã, convido a estar acompanhando através desse canal a leitura da Bíblia Sagrada. Faremos a leitura desde o livro do Gênesis até o livro do Apocalipse, sendo feita a leitura diária de 5 capítulos da palavra de Deus, com o propósito de adquirir o hábito da leitura diária da palavra. Se não for inscrito nesse canal, inscreva-se, curta, comente e compartilhe para que mais pessoas sejam alcançadas. Faremos a leitura do primeiro livro dos Reis, do capítulo 1 ao capítulo 5. Vamos orar? Deus eterno e Pai Todo-Poderoso, em nome de nosso Senhor Jesus Cristo eu oro. Abençoa, Senhor, cada irmão e irmã que entrou nesse canal para acompanhar a leitura da Bíblia Sagrada. Cobre-nos, Senhor, com o sangue precioso de nosso Senhor Jesus Cristo e livra-nos de todo mal, em nome de Jesus. Amém. Glória a Deus. Aleluia. Primeiro livro dos Reis, capítulo 1. A velhice de Davi. Sendo, pois, o rei Davi já velho e entrado em dias, cobriam-no de roupas, porém não se aquecia. Então disseram-lhe os seus servos: busque para o rei, meu senhor, uma moça virgem que esteja perante o rei e tome cuidado dele, e durma nos seus braços para que o rei, meu senhor, se aqueça. E buscaram por todos os limites de Israel uma moça formosa, e acharam a Abisag, sunamita, e a trouxeram ao rei. E era a moça sobremaneira formosa, e tomava cuidado do rei e o servia, porém o rei não a conheceu. Então Adonias, filho de Hagite, se levantou, dizendo: eu reinarei, e preparou carros e cavaleiros e 50 homens, que corressem diante dele. E nunca seu pai o tinha contrariado, dizendo: por que fizestes assim? E era ele também muito formoso de parecer. E Hagite o tivera depois de Absalão, e tinha entendimento com Joabe, filho de Zeruia, e com Abiatar o sacerdote, os quais o ajudavam seguindo a Adonias. Porém Zadok, o sacerdote, Benaia, filho de Joiada, Natã, o profeta, Simei, rei, e os valentes que Davi tinha, não estavam com Adonias. E matou Adonias ovelhas, vacas e animais cevados, junto à pedra de Zoelete, que está perto da fonte de Rogel. Convidou a todos os seus irmãos, os filhos do rei, e a todos os homens de Judá, servos do rei. Porém a Natã, o profeta, e Benaia, os valentes, e a Salomão, seu irmão, não convidou. Então falou Natã a Betseba, mãe de Salomão, dizendo: não ouvistes que Adonias, filho de Hagite, reina, e que nosso senhor Davi não o sabe? Vem, pois, agora e deixa-me dar-te um conselho, para que salves a tua vida e a de Salomão teu filho. Vai, apresenta-te ao rei Davi e dize-lhe: não juraste tu, rei, senhor meu, a tua serva, dizendo: certamente teu filho Salomão reinarás depois de mim e se assentará no meu trono? Porque, pois, reina Adonias, eis que, estando tu ainda aí falando com o rei, também entrarei depois de ti, e confirmarei as tuas palavras. E foi Betseba ao rei no seu quarto, sendo que o rei era muito velho, e Abisag, a sunamita, servia ao rei. E Betseba inclinou a cabeça e se prostrou perante o rei, o qual lhe disse: que tens? E ela lhe disse: senhor meu, tu juraste a tua serva pelo Senhor teu Deus, dizendo: Salomão teu filho reinará depois de mim e se assentará no meu trono. Agora eis que Adonias reina, e tu, ó rei, meu senhor, não o sabes. Ele matou vacas, animais cevados e ovelhas em abundância, e convidou a todos os filhos do rei, Abiatar ao sacerdote e a Joabe, general do exército, mas o teu servo Salomão não convidou. Porém, ó rei, meu senhor, os olhos de todo o Israel estão sobre ti, para que lhe declares quem se assentará sobre o trono do rei, meu senhor, depois dele. De outro modo, sucederá que quando o rei, meu senhor, dormir com seus pais, eu e Salomão, meu filho, seremos os culpados. E estando ela ainda falando com o rei, eis que entra o profeta Natã. E o fizera saber ao rei, dizendo: eis aí está o profeta Natã. E entrou à presença do rei, e prostrou-se diante dele com o rosto em terra. E disse o Natã: ó rei, meu senhor, disseste tu: Adonias reinará depois de mim, e ele se assentará sobre o meu trono? Porque hoje desceu e matou vacas, animais cevados, ovelhas em abundância, e convidou a todos os filhos do rei e aos capitães do exército, a Abiatar, o sacerdote, e eis que estão comendo e bebendo perante ele, e dizem: viva o rei Adonias. Porém a mim, sendo eu o teu servo, e Zadok o sacerdote, e Benaia, filho de Joiada, e a Salomão teu servo, não convidou. Foi feito isto da parte do rei, meu senhor, e não fizeste saber a teu servo quem se assentaria no trono do rei, meu senhor, depois dele? E respondeu o rei Davi e disse: chamai-me a Betseba. E ela entrou à presença do rei e ficou em pé diante do rei. Então jurou o rei e disse: vive o Senhor, o qual remiu a minha alma de toda angústia, que como te jurei pelo Senhor, Deus de Israel, dizendo: certamente teu filho Salomão reinará depois de mim e se assentará no meu trono em meu lugar. Assim o farei no dia de hoje. Então Betseba se inclinou com o rosto em terra e se prostrou diante do rei e disse: vive o rei Davi, meu senhor, para sempre. Davi constitui Salomão rei em seu lugar. E disse o rei Davi: chamai-me a Zadok, o sacerdote, a Natã, o profeta, e a Benaia, filho de Joiada. E eles entraram à presença do rei. E o rei lhes disse: tomai convosco os servos de vosso senhor, e fazei subir a meu filho Salomão na mula que é minha, e levai-o a Giom. E Zadok, o sacerdote, com Natã, o profeta, ali ungirão o rei sobre Israel. Então tocareis a trombeta e direis: viva o rei Salomão. Então subireis após ele, e virá e se assentará no meu trono, e reinará em meu lugar, porque tenho ordenado que ele seja
seja guia sobre Israel e sobre Judá. Então Benaia, filho de Joiada, respondeu ao rei e disse: Amém, assim o diga o Senhor, Deus do rei meu senhor. Como o Senhor foi com o rei meu senhor, assim o seja com Salomão, e faça que o seu trono seja maior do que o trono do rei Davi meu senhor. Então desceu Zadok, o sacerdote, Natã, o profeta, e Benaia, filho de Joiada, os quereteus e os peleteus, e fizeram montar a Salomão na mula do rei Davi, e o levaram a Giom. E Zadok, o sacerdote, tomou o vaso do azeite do tabernáculo, e ungiu a Salomão, e tocaram a trombeta, e todo o povo disse: Viva o rei Salomão! E todo o povo subiu após ele, tocando gaitas e manifestando grande alegria, de maneira que, com seu clamor, a terra tremeu. E o ouviu Adonias e todos os convidados que estavam com ele, que tinham acabado de comer. Também Joiada ouviu o sonido das trombetas e disse: Por que há tal ruído de cidade alvoroçada? Estando ele ainda falando, eis que vem Jonatas, filho de Abiatar, o sacerdote, e disse-lhe a Adonias: Entra, porque és homem valente e trarás boas novas. E respondeu Jonatas a Adonias: Certamente nosso senhor rei Davi constituiu rei a Salomão. E o rei enviou com ele a Zadok, o sacerdote, a Natã, o profeta, e Benaia, filho de Joiada, os quereteus e os peneteus, e fizeram montar na mula do rei. E Zadok, o sacerdote, e Natã, o profeta, o ungiram rei em Giom. Dali subiram alegres, e a cidade está alvoroçada. Este é o clamor que ouvistes. E também Salomão está assentado no trono do reino. E também os servos do rei vieram abençoar a nosso senhor o rei Davi, dizendo: Faça teu Deus que o nome de Salomão seja melhor do que o teu nome. Faça o que o seu trono seja maior do que o seu trono. E o rei se inclinou no leito. E também disse o rei assim: Bendito o Senhor Deus de Israel, que hoje tem dado quem se assente no meu trono, e que meus olhos ouvissem. Então estremeceram e se levantaram todos os convidados que estavam com Adonias, e cada um se foi ao seu caminho. Porém Adonias temeu a Salomão, e levantou-se, foi e apegou-se à ponta do altar, e fez saber a Salomão, dizendo: Eis que Adonias teme ao rei Salomão, porque eis que apegou-se às pontas do altar, dizendo: Jura-me hoje o rei Salomão, que não matarás a teu servo a espada. E disse Salomão: Se for homem de bem, nenhum de seus cabelos cairá em terra. Se porém se achar nele maldade, morrerá. E mandou o rei Salomão, e o fizeram descer do altar. Então veio e prostrou-se perante o rei Salomão, que lhe disse: Vai para a tua casa. Capítulo 2. Conselhos de Davi a Salomão. E aproximou-se os dias da morte de Davi, deu ele ordem a Salomão seu filho, dizendo: Eu vou pelo caminho de toda a terra. Esforça-te e sê homem, e guarda as ordenanças do Senhor teu Deus, para andares nos seus caminhos, para guardares os seus estatutos, os seus mandamentos, os seus juízos e os seus testemunhos, como está escrito na lei de Moisés, para que prosperes em tudo quanto fizeres, e para onde quer que fores, para que o Senhor confirme a palavra que falou de mim, dizendo: Se teus filhos guardarem o seu caminho, para andares perante a minha face fielmente, com todo o seu coração e com toda a sua alma, nunca disse: Te faltará sucessor ao trono de Israel. E também tu sabes o que me fez Joabe, filho de Zeruia, e o que fez aos dois chefes do exército de Israel, a Abner, filho de Ner, e a Amasa, filho de Jeter, os quais matou, e em tempo de paz vingou sangue derramado em tempo de guerra, e pôs o sangue de guerra no cinto que tinha nos lombos e nos sapatos que trazia nos pés. Faze, pois, segundo a sua sabedoria, e não permitas que as suas cãs desçam à sepultura em paz. Porém, com os filhos de Barzilai, o gileadita, usarás de beneficência, e estarão entre os que comem a sua mesa, porque assim se chegaram eles a mim quando eu fugia por causa do seu irmão Absalão. E eis que também contigo está Simei, filho de Gera, filho de Benjamim, de Baurim, que me maldisse com maldição atroz no dia em que ia a Manaim. Porém, ele saiu a encontrar-se comigo junto ao Jordão, e eu pelo Senhor lhe jurei, dizendo que não o mataria a espada. Mas agora não o tenhas por inculpável, pois é homem sábio, e bem saberás o que lhe hás de fazer, para que faças com que as suas cãs desçam a sepultura com sangue. A morte de Davi. E Davi dormiu com seus pais, e foi sepultado na cidade de Davi. E foram os dias que Davi reinou sobre Israel 40 anos. 7 anos reinou em Hebrom, e em Jerusalém reinou 33 anos. Salomão reina. E Salomão se assentou no trono de Davi, seu pai, e o seu reino se fortificou sobremaneira. Então veio Adonias, filho de Hagite, falar com Betseba, mãe de Salomão, e disse ela: De paz é a sua vinda? E ele disse: É de paz. Então disse ele: Uma palavra tenho que te dizer. E ela disse: Fala. E disse, pois, ele: Bem sabes que o reino era meu, e todo Israel tinha posto a vista em mim, para que eu viesse a reinar. Contudo o reino foi transferido, e veio a ser de meu irmão, porque foi feito seu pelo Senhor. Assim que agora só petição te faço: não me rejeites. E ela lhe disse: Fala. E ele disse: Peço-te que fales ao rei Salomão, porque ele não te rejeitará, que me dê por mulher a Abisag, a sunamita. E disse Betseba: Bem eu falarei por ti ao rei. Assim foi Betseba ao rei Salomão a falar-lhe por Adonias, e o rei se levantou a encontrar-se com ela, e se inclinou diante dela. Então se assentou no seu trono, e fez pôr uma cadeira para sua mãe, e ela se assentou à sua direita.
Então disse ela: só uma pequena petição te faço, não me rejeite. E o rei lhe disse: pede minha mãe, porque não te negarei. E ela lhe disse: desse Abisag a sunamita, Adonias teu irmão, por mulher. Então respondeu o rei Salomão e disse à sua mãe: e por que pedes a Abisag a sunamita para Adonias? Pede também para ele o reino, porque é meu irmão mais velho. Para ele digo também para Abiatar sacerdote e para Joabe filho de Zeruia. E jurou o rei Salomão pelo Senhor, dizendo: assim Deus faça de mim o que quiser, se não falou Adonias esta palavra contra a sua vida. Agora pois vive o Senhor, que me confirmou e me fez assentar no trono de Davi meu pai, e que me tem feito casa, como tinha falado, que hoje morrerá Adonias. E enviou o rei Salomão a Benaia filho de Joiada, o qual o feriu de modo que morreu. E a Abiatar o sacerdote disse o rei: vai para Anatote, para os teus campos, porque és homem digno de morte. Porém hoje não te matarei, porquanto levaste a arca do Senhor Deus diante de Davi meu pai, e porquanto foste aflito em tudo quanto meu pai foi aflito. Lançou pois Salomão fora a Abiatar, para que não fosse sacerdote do Senhor, para cumprir a palavra do Senhor que tinha falado sobre a casa de Eli em Siló, a morte de Joabe e de Simei. E chegou a notícia até Joabe, porque Joabe tinha se desviado seguindo a Adonias, ainda que não tinha se desviado seguindo Absalão. E Joabe fugiu para o tabernáculo do Senhor e apegou-se às pontas do altar. E disseram ao rei Salomão que Joabe tinha fugido para o tabernáculo do Senhor e que se estava junto ao altar. Então Salomão enviou Benaia filho de Joiada, dizendo: vai e mata-o. E foi Benaia ao tabernáculo do Senhor. Ele disse: assim diz o rei, sai daí. E disse ele: não, porém aqui morrerei. E Benaia tornou com a resposta ao rei, dizendo: assim Joabe me respondeu. E disse-lhe o rei: faze como ele disse, mate-o e sepulte-o, para que tires de mim e da casa de meu pai o sangue que Joabe sem causa derramou. Assim o Senhor fará recair o sangue dele sobre a sua cabeça, porque deu sobre 2 homens mais justos e melhores do que ele e os matou a espada, sem que meu pai Davi o soubesse, a saber, Abner filho de Ner, chefe do exército de Israel, e Amasa filho de Jeter, chefe do exército de Judá. Assim recairá o sangue deste sobre a cabeça de Joabe e sobre a cabeça da sua descendência para sempre. Mas a Davi, a sua descendência, a sua casa e ao seu trono dará o Senhor paz para todo sempre. E subiu Benaia filho de Joiada, o atacou e o matou, e foi sepultado em sua casa no deserto. E o rei pôs a Benaia filho de Joiada em seu lugar sobre o exército, e a Zadok o sacerdote pôs o rei em lugar de Abiatar. Depois mandou o rei chamar a Simei e disse: edifica-te uma casa em Jerusalém, habita aí e daí não saias, nem para uma nem para outra parte, porque há de ser que no dia em que saíres e passares o ribeiro de Cedron, de certo que sem dúvida morrerás, o teu sangue será sobre a tua cabeça. E Simei disse ao rei: boa é essa palavra, como tem falado, ó rei meu senhor, assim fará o teu servo. E Simei habitou em Jerusalém muitos dias. Sucedeu, porém, que ao cabo de 3 anos, 2 servos de Simei fugiram para Aques, filho de Maca, rei de Gade. Então deram parte a Simei, dizendo: eis que teus servos estão em Gade. Então Simei se levantou e abardou o seu jumento e foi para Gade ter com Aques em busca de seus servos. Assim foi Simei e trouxe a seus servos de Gade. E disseram a Salomão: como Simei fora de Jerusalém a Gade, eu já tinha voltado. Então o rei mandou chamar a Simei e disse-lhe: não te conjurei eu pelo Senhor que protestei contra ti, dizendo: no dia em que saíres para uma ou para outra parte, sabe de certo que sem dúvida morrerá. E tu me disseste: boa é essa palavra que ouvi, porque pois não guardaste o juramento do Senhor nem a ordem que te dei. Disse mais o rei a Simei: bem sabes tu toda a maldade que o teu coração reconhece, que fizeste a Davi meu pai, pelo que o Senhor fez recair a tua maldade sobre a tua cabeça. Mas o rei Salomão será abençoado, e o trono de Davi será confirmado perante o Senhor para sempre. E o rei mandou a Benaia filho de Joiada, o qual saiu e o feriu de modo que morreu. Assim foi confirmado o reino na mão de Salomão. Capítulo 3. E Salomão se casa com a filha de Faraó. E Salomão se aparentou com Faraó, rei do Egito, e tomou a filha de Faraó e a trouxe à cidade de Davi, até que acabasse de edificar a sua casa, a casa do Senhor e a muralha de Jerusalém em redor. Somente que o povo sacrificava sobre os altos, porque até aqueles dias ainda não se havia edificado a casa ao nome do Senhor. E Salomão amava ao Senhor, andando nos estatutos de Davi seu pai. Somente nos altos se sacrificava e queimava incenso. E foi o rei a Gibeão para lá sacrificar, porque aquele era o alto maior. 1000 holocaustos sacrificou Salomão naquele altar. Salomão pede a Deus sabedoria. E em Gibeão apareceu o Senhor a Salomão de noite em sonhos, e disse-lhe Deus: pede o que quiseres que te dê. E disse Salomão: de grande beneficência usaste tu com o teu servo Davi meu pai, como também ele andou contigo em verdade, em justiça, em retidão de coração perante a tua face. E guardaste-lhe esta grande beneficência, e lhe deste um filho que se assentasse no seu trono, como se vê neste dia. Agora pois, ó Senhor meu Deus, tu fizeste reinar a teu servo em lugar de Davi meu pai, e sua
apenas um menino pequeno, não sei como sair nem como entrar. E teu servo está no meio de teu povo que elegeste, povo grande que nem se pode contar, nem numerar pela sua multidão. A teu servo, pois, dá um coração entendido para julgar a teu povo, para que prudentemente discirna entre o bem e o mal, porque quem poderia julgar a este teu tão grande povo? E esta palavra pareceu boa aos olhos do Senhor, de que Salomão pedisse isto. E disse-lhe Deus: portanto, pediste isto, e não pediste para ti muitos dias, nem pediste para ti riquezas, nem pediste a vida de teus inimigos, mas pediste para ti entendimento, para discernires o que é justo. Eis que fiz segundo as tuas palavras, e que te dei um coração tão sábio, entendido que antes de ti igual não houve, e depois de ti igual não se levantará. E também até o que não pediste te dei, assim riquezas como glória, de modo que não haverá um igual entre os reis, por todos os teus dias. E se andares nos meus caminhos, guardando os meus estatutos e os meus mandamentos, como andou Davi teu pai, também prolongarei os teus dias. E acordou Salomão, e percebeu que era um sonho. E indo a Jerusalém, pôs-se perante a arca da aliança do Senhor, sacrificou o holocausto, preparou sacrifícios pacíficos, e fez um banquete a todos os seus servos. A sabedoria de Salomão. Então vieram duas mulheres prostitutas ao rei, e se puseram perante ele. E disse-lhe uma das mulheres: ah, senhor meu, eu e esta mulher moramos numa casa. Eu tive um filho morando com ela naquela casa. E sucedeu que, ao terceiro dia depois do meu parto, teve um filho também esta mulher. Estávamos juntas, nenhum estranho estava conosco na casa, somente nós duas naquela casa. E de noite morreu o filho desta mulher, porquanto se deitara sobre ele. E levantou-se à meia-noite, tirou o meu filho do meu lado, enquanto dormia tua serva, e o deitou no seu seio, e ao seu filho morto deitou no meu seio. E levantando-me eu pela manhã, para dar de mamar ao meu filho, eis que estava morto. Mas, atentando pela manhã para ele, eis que não era o meu filho que eu havia tido. Então disse a outra mulher: não, mas o vivo é meu filho, o teu filho o morto. Porém esta disse: não, por certo o morto é teu filho, e meu filho o vivo. Assim falaram perante o rei. Então disse o rei: esta diz: este que vive é meu filho, e teu filho o morto. E esta outra diz: não, por certo o morto é teu filho, e meu filho o vivo. Disse mais o rei: trazei-me uma espada. E trouxeram uma espada diante do rei. E disse o rei: divide em duas partes o menino vivo, e dai metade a uma e metade a outra. Mas a mulher cujo filho era vivo falou ao rei, porque as suas entranhas se estremeceram por seu filho, e disse: ah, senhor meu, dai-lhe o menino vivo, e de modo nenhum o mateis. Porém a outra dizia: nem teu nem meu seja, divide-o. Então respondeu o rei e disse: dai a esta o menino vivo, e de maneira nenhuma mateis, porque esta é a sua mãe. E todo Israel ouviu o juízo que havia dado o rei, e respeitou-o, porque viram que havia nele a sabedoria de Deus para fazer justiça. Capítulo 4. A administração do reino. Assim foi Salomão rei sobre todo Israel. E estes eram os príncipes que tinham: Azarias, filho de Zadok, sacerdote; Eliorefe e Aías, filho de Sisa, secretário; Josafá, filho de Ailude, chanceler; Benaia, filho de Joiada, sobre o exército; Zadok e Abiatar eram sacerdotes; e Azarias, filho de Natã, sobre os provedores; Zabude, filho de Natã, oficial mor, amigo do rei; e Aizar, mordomo; Adonirão, filho de Abda, sobre o tributo. E tinha Salomão 12 provedores sobre todo o Israel, que proviam ao rei e à sua casa, e cada um tinha que abastecê-lo por um mês do ano. E estes são os seus nomes: Ben-Hur, das montanhas de Efraim; Ben-Dequer em Macás; Salabim, Bet-Semes; Elon em Bet-Hanã; Ben-Rezed em Arubote. Também estes tinham Socó e toda a terra de Refer; Ben-Abinadab em todo o território de Dor. Tinham este Tafate, filha de Salomão, por mulher. Baná, filho de Ailude, tinha Atanak, Megido e toda Bet-Sean, que está junto a Zaretã, abaixo de Jezreel, desde Bet-Sean até Abel-Meolá, para além de Joquimeel. O filho de Geber em Ramote de Gileade tinha as aldeias de Jair, filho de Manassés, aos quais estão em Gileade. Também tinha o território de Argobe, o qual está em Bazã, 60 grandes cidades com muros e ferrolhos de cobre. Ainadab, filho de Ido, em Manaim. Aimás em Naphtali, também este tomou a Bazemate, filha de Salomão, por mulher. Baná, filho de Uzai, em Azer e em Alot. Josafá, filho de Perua, em Issacar. Semei, filho de Elá, em Benjamim. Geber, filho de Uri, na terra do Gileade, a terra de Seom, rei dos amorreus, e de Og, rei de Bazã. E só uma guarnição havia naquela terra. Eram, pois, os de Judá e Israel muitos, como a areia que está junto ao mar, em multidão, comendo e bebendo e alegrando-se. E dominava Salomão sobre todos os reinos, desde o rio até a terra dos filisteus e até o limite com o Egito, os quais traziam presentes e serviam a Salomão todos os dias da sua vida. Era, pois, os provimentos de Salomão cada dia: 30 coros de flor de farinha e 60 coros de farinha, 10 bois gordos, 20 bois de pasto e 100 carneiros, sem contar os veados e as cabras montesas, os corços e as aves cevadas. Também dominavam sobre tudo quanto havia do lado de cada
do rio, Tifsa até Gaza, sobre todos os reis do lado de cá do rio, e tinha paz de todos os lados em redor dele. E Judá e Israel habitavam seguros, cada um debaixo da sua videira e debaixo da sua figueira, desde Dan até Berseba, todos os dias de Salomão. Tinha também Salomão 40.000 estrebarias de cavalos para os seus carros e 12.000 cavaleiros. Proviam, pois, estes provedores, cada um o seu mês, ao rei Salomão e a todos quantos chegaram à mesa do rei Salomão. Coisa nenhuma deixavam faltar. E traziam a cevada e a palha para os cavalos e para os jinetes, para o lugar onde estava, cada um segundo o seu cargo. A sabedoria e fama de Salomão. E deu Deus a Salomão sabedoria, muitíssimo entendimento e largueza de coração, como a areia que está na praia do mar. E era a sabedoria de Salomão maior do que a sabedoria de todos os do Oriente e do que toda a sabedoria dos egípcios. E era ele ainda mais sábio do que todos os homens e do que Etam, Israíta e Emã, Calcol e Darda, filhos de Maol, e correu o seu nome por todas as nações em redor. E disse 3.000 provérbios e por os seus cânticos 1.005. Também falou das árvores desde o cedro que está no Líbano até o isopo que nasce nas paredes. Também falou dos animais e das aves, dos répteis e dos peixes. E vinham de todos os povos a ouvir a sabedoria de Salomão e de todos os reis da terra que tinham ouvido da sua sabedoria. Capítulo 5. O acordo com Irão, rei de Tiro. E enviou Irão, rei de Tiro, a seus servos, a Salomão, porque ouviram que ungiram a Salomão a rei em lugar de seu pai, porquanto Irão sempre tinha amado a Davi. Então Salomão mandou dizer a Irão: Bem sabes tu que Davi, meu pai, não pôde edificar uma casa ao nome do Senhor, seu Deus, por causa da guerra, porque o cercaram até que o Senhor pôs seus inimigos debaixo das plantas dos seus pés. Porém agora, o Senhor, meu Deus, me tem dado o descanso de todos os lados, adversário não há, nem algum mal encontro. Eis que eu intento edificar uma casa ao nome do Senhor, meu Deus, como falou o Senhor Davi, meu pai, dizendo: Teu filho, que porei em teu lugar, no teu trono, ele edificará uma casa para o meu nome. Da ordem, pois agora que do Líbano me cortem cedros, e os meus servos estarão com os teus servos, e eu te darei o salário dos seus servos, conforme a tudo que disseres, porque bem sabes tu que entre nós não há que saiba cortar a madeira como os sidônios. E aconteceu que, ouvindo Irão as palavras de Salomão, muito se alegrou e disse: Bendito seja hoje o Senhor, que deu a Davi um filho sábio sobre isso tão grande povo. E enviou Irão a Salomão, dizendo: Ouvi o que me mandaste dizer, eu farei toda a sua vontade acerca dos cedros e acerca das paias. Os meus servos as levarão desde o Líbano até o mar, e eu as farei conduzir em jangadas pelo mar até o lugar em que me designares, e ali as desamarrarei. E tu as tomarás, tu também farás as minhas vontades, dando sustento à minha casa. Assim deu Irão a Salomão madeira de cedro e madeira de paia, conforme a tudo a sua vontade. E Salomão deu a Irão 20.000 coros de trigo para o sustento da sua casa, e 20 coros de azeite batido. Isto dava Salomão a Irão anualmente. Deu, pois, o Senhor a Salomão sabedoria, como lhe tinha falado, e houve paz entre Irão e Salomão, e ambos fizeram um acordo preparativo para construir o templo. E o rei Salomão fez subir uma leva de gente dentre todo o Israel, de 30.000 homens, e os enviara ao Líbano, cada mês 10.000 por turno. Um mês estavam no Líbano, e 2 meses, cada um em sua casa. E Adonirão estava sobre a leva de gente. Tinha também Salomão 70.000 que levavam as cargas, e 80.000 que talhavam pedras nas montanhas. Afora os chefes dos oficiais de Salomão, que estavam sobre aquela obra, 3.300, os quais davam as ordens ao povo que fazia aquela obra. E mandou o rei que trouxessem pedras grandes, pedras preciosas, pedras lavradas, para fundarem a casa. E as lavravam os edificadores de Irão e os gebalitas, e preparavam a madeira e as pedras para edificar a casa. Amém, glória a Deus, aleluia. Vamos orar? Deus eterno e Pai Todo-Poderoso, em nome de nosso Senhor Jesus Cristo, eu oro. Abençoa o Senhor, cada irmão e irmã que entrou nesse canal, para acompanhar a leitura da Bíblia Sagrada. Cobre do Senhor com o sangue precioso de nosso Senhor Jesus Cristo, e livra de todo mal, em nome de Jesus. Amém, glória a Deus, aleluia. Este é o canal Porta Estreita, um canal criado para levar ao conhecimento a palavra de Deus, através da leitura da Bíblia Sagrada. Obrigado a cada irmão e irmã que entrou nesse canal, para acompanhar a leitura da palavra. Deus os abençoe. Amém, glória a Deus, aleluia.